Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia, e hoje mais um tema sobre processo civil. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós trataremos do efeito secundário da revelia e a necessidade de intimação do réu no início da fase de cumprimento de sentença, com base em uma mudança recente de entendimento do STJ, mais especialmente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, sobre esse assunto. Como nós vimos no episódio de ontem, no processo civil a apresentação da contestação é um ônus do réu, ou seja, o réu não tem o dever de apresentar a sua defesa, como há no processo penal, e sendo no processo civil um ônus, a ausência de apresentação de defesa pelo réu gera consequências contra ele e produz efeitos processuais. Entre eles, o principal é o da revelia, que é o fenômeno processual de ausência de apresentação de contestação pelo réu e é regulado pelo artigo 344 do Código de Processo Civil. A revelia tem um efeito principal, que é a presunção de veracidade das alegações de fato apresentadas na petição inicial, e também tem um efeito secundário, que pode ocorrer quando o réu não apresentar a contestação e também não constituir advogado para representá-lo no processo. Nesse caso, quando o réu não constituir advogado para realizar a sua representação processual, todos os prazos processuais contra o réu iniciam a partir da publicação do ato, independentemente de sua intimação. É o que está previsto pelo artigo 346 do CPC. Então, se o réu for revel e não tiver advogado no processo, não há mais a necessidade de intimação dos atos posteriores e muito menos da intimação pessoal do réu sobre todos os atos praticados no processo. Além disso, o parágrafo único do artigo 346 do CPC ressalva que o réu revel tem o direito de ingressar no processo em qualquer fase, inclusive em fase recursal, mas ele vai ter o ônus de receber o processo no estado em que se encontrar e vai poder praticar os atos processuais cabíveis apenas a partir do seu ingresso voluntário. Então o réu não tem o direito de ingressar posteriormente e pedir a prática de atos após já o seu momento processual adequado, ou seja, de atos processuais já preclusos. Além disso, além da regulação desses efeitos da revelia, o principal no 344, com exceções no 345 e o efeito secundário no artigo 346 do CPC, nós temos uma situação prática em que a terceira turma do STJ, em um julgamento recente, agora de junho de 2020, decidiu que o efeito secundário da revelia se limita à fase de conhecimento e não dispensa a nova comunicação processual do réu no início da fase de cumprimento. A jurisprudência do STJ desde 2006, desde a entrada em vigor da Lei 11.232 de 2005, que foi aquela que colocou quase o alfabeto inteiro no artigo 475 do CPC de 73, era no sentido de dispensa de intimações posteriores do réu, inclusive na fase de cumprimento. Então esse julgado da terceira turma do STJ é importante porque dá uma interpretação do assunto com fundamento nas normas do CPC de 2015 e muda a jurisprudência que o STJ tinha na vigência do CPC de 73. E o fundamento principal para esse entendimento novo da terceira turma do STJ é o artigo 513, parágrafo 2º do CPC. Esse dispositivo exige a intimação inicial do devedor para cumprir a sentença em todas as espécies de obrigação, ou seja, de pagar, de fazer, de não fazer e de entregar coisa. E literalmente o texto do parágrafo 2º do artigo 513 prevê que o devedor será intimado para cumprir a sentença, ou seja, não há como interpretar de nenhuma forma diferente que não seja a intimação do devedor para cumprimento da sentença. E os incisos do parágrafo 2º do artigo 513 tratam das formas de intimação do devedor. E aí nos interessam aqui dois incisos diferentes. Em primeiro lugar, o inciso 2º do parágrafo 2º
do artigo 513 prevê que na fase de cumprimento o réu deve ser intimado por carta com AR quando ele for representado pela Defensoria Pública ou quando ele não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º. Já em segundo lugar, o inciso 4º desse mesmo dispositivo, que é o parágrafo 2º do artigo 513, prevê a citação por edital do réu que foi revel na fase de conhecimento e citado por edital. Então, aqui nós temos duas situações diferentes. O réu revel na fase de conhecimento, no início da fase de cumprimento de sentença é intimado por carta com AR, em regra, ou por edital se ele já havia sido citado por edital na fase de conhecimento. Eu vou ler aqui 2 itens da ementa do acórdão do STJ e na sequência os dados de especificação desse acórdão da terceira turma. 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá por carta com aviso de recebimento. E 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara apenas a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a essa nova intimação para cumprimento de sentença, em que pese na via do edital. É o RESP 1760914, RESP 1760914 de São Paulo, da terceira turma. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado no dia 2 de junho de 2020, publicado no DJE de 8 de 6 de 2020. Então, para concluir, a revelia dispensa a intimação do réu durante a fase de conhecimento, mas não dispensa sua intimação no início da fase de cumprimento de sentença. Caso ele permaneça revel após essa nova intimação, o efeito secundário deve ser observado mais uma vez como a dispensa das novas intimações do devedor sobre os atos praticados no processo. Aqui, é claro, com exceção daqueles que dependam de sua própria conduta. E aí, principalmente aqueles relacionados com o cumprimento da obrigação. Por exemplo, se no início ele foi intimado e não apresentou nenhuma manifestação e após diligências ou indicações do credor para o cumprimento da obrigação, se houver necessidade de novos atos de intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação, isso deve ser praticado ao longo da fase de cumprimento de sentença. Então, o episódio de hoje era sobre isso. Voltamos amanhã com mais um tema de direito, educação e tecnologia. Até mais.